Olá para você, telespectador internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Vista. Essa que é a última do ano de 2023. Eu queria começar o programa fazendo uma pergunta para você. Você já prestou atenção, já percebeu os monumentos e as estátuas que estão espalhadas aí pelos locais públicos da cidade de Guarulhos? Bom, vou deixar a resposta contigo, mas já vou dizendo que tem um grupo de pesquisadores que percebeu e catalogou uma série delas. Nosso papo de hoje vai ser com um desses pesquisadores, o historiador Tiago Guerra, ele que é um dos organizadores do Inventário das Obras de Arte em Espaços Públicos de Guarulhos, que foi lançado dia 17 de dezembro. Seja muito bem-vindo, Tiago. Olá, Eli, obrigado pelo convite ao Ponto de Vista. Bom, vamos falar um pouquinho dessa pesquisa que foi realizada aí durante o ano de 2023. E nós estamos aí entregamos finalmente o projeto pronto, né, o livro pronto dia 17 de dezembro. Então, estou pronto aí para responder as questões. Bom, antes da gente começar efetivamente a falar sobre esse inventário, que é tão interessante, eu queria lembrar ao telespectador, internauta, que o Tiago Guerra é um velho conhecido aqui do Ponto de Vista. Teve com a gente em 2015, né, Tiago? Na época a gente falou sobre 2 livros, SECAP Guarulhos, né? Histórias, Sim. Identidades e Memórias, e a gente falou também sobre o Guia Histórico-Cultural de Logradouros Públicos aqui da cidade de Guarulhos, né? Livros que você participou, que você escreveu e também que você organizou. E de lá para cá, de 2015 para cá, imagino que deve ter acontecido uma série de coisas. Eu queria que você atualizasse a gente sobre os projetos, né, que foram feitos, inclusive, né, pela APA, que você integra, a Associação de Amigos do Patrimônio e Arquivo Histórico de Guarulhos. Bom, a gente conversou em 2015, nós estávamos aí no lançamento do livro do Guia. Foi um livro financiado pelo Funcultura de Guarulhos. Nós conversamos também sobre o SECAP, que era um livro que já tinha lançado em 2010, né? Um livro que me abre muitas portas, né? Uma pesquisa muito bacana, tem todo um ineditismo de falar sobre um bairro importante da cidade. Passado esse tempo todo, né, do 2015, 2016, a APA continua com um ponto de cultura. Nós ficamos até 2018 realizando atividades, o nosso ponto de cultura lá no Bom Clima. A APA ela tem 3 vertentes de atuação, né, 3 linhas de atuação, que nós trabalhamos com produção de oficinas, cursos, voltado à educação patrimonial. Então, nós realizamos isso muito durante o tempo do Ponto de Cultura. Trabalhamos também com roteiros histórico-culturais. Então, são roteiros pela cidade, a gente vai realizando essas caminhadas, né? Então, o nome é As Caminhadas da APA, passando aí por bairros, por os lugares de memória da cidade. E uma outra linha de atuação também são os estudos e pesquisas, né? Então, os livros, as análises. Então, a gente, nesse tempo todo, né, até 2018, pelo Ponto de Cultura, depois a gente não tem mais o Ponto de Cultura, mas nós continuamos aí via online, principalmente, né, por conta da pandemia. A gente dá uma retomada, uma nova orientação, né? Então é tentar trabalhar mais com as redes sociais e é quando a gente mais cresce o número de seguidores, né? Assim, o Ponto de Cultura não trouxe tantos seguidores quanto trabalhar nas redes, né? Então, os 2 anos de pandemia,
apesar do que foi a pandemia, de péssimo para todo mundo, nesse quesito para a APA, a gente é obrigado a manter a associação funcionando, e pelas lives, até documentário a gente produz, né, de forma online, sem se ver praticamente, né? Então algumas pessoas a gente vai fazendo filmagens e aí, esses últimos 3 anos a associação, a gente não tem o ponto de cultura ainda, não temos uma sede fixa, mas nós realizamos vários projetos, né? Então teve muitos projetos durante a pandemia, tivemos o livro, né, pelo PROAC, lançamos um outro livro também, que é os Guarulhos, Olhares sobre Trabalho Cotidiano. Esse a gente conversou com o Ivan Canoleto, então quem quiser saber mais sobre esse livro, tem uma conversa, um programa inteiro sobre isso com o Ivan, aqui no Ponto de Vista, né? O pessoal que está acompanhando o programa agora pode dar uma olhadinha ali, que vai saber muito mais sobre esse livro que trata aí de trabalho, né? Então, muita coisa aconteceu nesse período, e uma delas foi aí a preparação do inventário das obras de arte aqui da cidade. Sim. E quando a gente fala de obra de arte, eu queria que você explicasse para a gente, né, o que... Eu falei, né, das estátuas, dos monumentos, eu queria saber, entender o que é uma obra de arte, né? O que mais inclui esse conceito, além do que eu acabei de dizer agora? Bom, o que vai definir uma obra de arte, a gente parte aí de três características importantes, né? 3 aspectos, né? Bom, tem tantos outros, né? Mas o recorte do livro é esse. Então, primeiro, uma produção material, né? Então, você vai definir uma obra de arte, você encontrar um objeto, alguma coisa que foi produzida para este fim, né? Então, isso também é muito importante, né? Então, você vai representar alguma coisa, vai representar o olhar do artista, de maneira física, né? A única definição de obra de arte? Não é, mas essa é que a gente escolhe para o livro. A partir daí vai levando outras, né? Então, se é uma produção, então pressupõe a existência de um autor, né? Então, isso para nós é muito importante. Então, definir um autor, né? Então, procurar quem foi o autor dessa obra. E a terceira coisa aí tem discussões mais estéticas, né? Então, olhar o que é autêntico, né? Então, o que é original, o que dialoga, né? Então, de que maneira ela... E aí tem uma especificidade no caso do nosso livro, que a gente não está falando de uma obra de arte, uma obra de arte particular, né? Que vai estar dentro de um museu ou vai estar dentro de uma galeria, para alguém comprar. A gente está falando de uma obra de arte pública. Então, no sentido de que a apreciação, né, então a fruição da obra em si, ela é para todos, né? Então, e não se cobra para isso, né? Então você vai apreciar, você vai olhar essa obra, vai olhar essa produção feita por alguém com um objetivo. A gente não sabe qual é, né? Então a gente no livro a gente apenas faz análises estéticas, né, sobre a obra e sobre as percepções que nós temos, né? A gente consegue algumas entrevistas com alguns autores, né, mas não são todos que a gente consegue conversar. E tem esse recorte importante de ser uma arte pública, né? Então, uma arte que está para todos, né? Sem nenhum tipo de veto, nenhum tipo de restrição. Isso é muito importante também, porque às vezes as obras elas não são pensadas para isso, né? Então, elas não são pensadas para que elas fiquem sobre o tempo, né? Sobre a chuva, sobre o sol, sobre a mercê também, às vezes, de vandalismos, né? Que podem ocorrer. Mas elas estão lá, né? Então elas estão para quem passar a olhar e ter sua percepção sobre, né? Tiago, você fez esse trabalho junto com mais 2 outras pesquisadoras, né? Foi com a Larissa Lucindo Fernandes, que é arquiteta, e também com a Juliana Seabra, que é uma multiartista.
Eu queria que você contasse para a gente por que surgiu esse interesse, né, por esses monumentos, por essas obras de arte, né, em espaços públicos na cidade. Você falou as outras duas autoras. Isso. A Larissa, ela é arquiteta, mas ela é formada também em História e Arte pela Unifesp, e a Juliana, multiartista, mas uma das coisas também é artista plástica. Essa é fotógrafa, atriz, enfim. Então, o livro, eu não sou formado em artes plásticas, né? Não sou formado, eu sou apenas um interessado, né, no livro, em estudos sobre a arte. Então, o interesse parte delas, principalmente, não, especificamente da Larissa, que é da APA, né? Então, a Larissa, ela faz um estágio no DPH, lá de São Paulo, Departamento de Patrimônio Histórico, e o Departamento de Patrimônio Histórico, eles têm uma publicação que é o guia além do guia de ruas, né, que também é uma inspiração do nosso antigo livro, eles também têm esse guia das obras de artes, né, e tem o nome de guia mesmo, né, porque mapeia lá 300 e poucas obras de artes em espaço público da cidade de São Paulo. E ela traz essa ideia, por que a gente não faz isso aqui em Guarulhos? E a primeira questão, né, a primeira indagação mas será que temos tantas obras de artes para mapear, para inventariar? Ela traz a ideia, a gente já prepara um projeto e ele é aprovado pelo PROAC em 2022. Então, PROAC do governo do estado de São Paulo. Thiago, como que vocês fizeram esse mapeamento, né? Porque vocês mesmos se perguntaram, será que tem tanta coisa assim? Vocês conseguiram mapear 50 obras, né? E eu queria entender como que foi assim, esse processo, os critérios, como que foi achar essas obras e monumentos? Porque às vezes a gente passa todo dia por aquele lugar e nem percebe em algumas situações, né? Bom, a gente achou 50, poderia ter achado, na verdade tem até mais, né? E vou explicar por que tem até mais. Bom, é um livro, né? Então ele está até aqui, né? Então, o Guia de São Paulo, ele é um guia muito mais técnico. Então ele não tem uma preocupação de se apresentar para as pessoas, né? De ser uma publicação para que qualquer pessoa pudesse manusear. Então essa foi a nossa primeira preocupação, né? Esse livro precisava ser um livro acessível, né, para qualquer pessoa, não para e atraente também, né, não para apenas de uso ou da prefeitura ou de associações interessadas, né. Então essa foi a nossa primeira preocupação, né. Então o livro ele precisava ser acessível, para qualquer pessoa pudesse manusear. O critério de escolhas das obras, ela causou entre nós aí bastante polêmica, né? Porque, como eu disse, não são todos que são formados em artes, né? Então, aliás, a maioria não é formada em arte. E nós temos essa questão do que é belo, o que não é belo, né? Então, o que é feio, né? Então, isso por incrível que pareça, é o primeiro olhar das pessoas sobre a arte, né? Você define o que é belo e o que é feio, né? Então, e entre nós isso também estava colocado. Então, isso precisava também ser superado. Então, isso é o primeiro olhar sobre a obra de arte, né? Então, olhando aqueles critérios anteriores, os quais eu falei, né? Então, uma produção física, na qual tem um autor por trás, há um sentido ou não, uma motivação para aquilo ou não, e é autêntico e é original, né? Então esses critérios vão estar balizando sempre. E aí começa a entrar essas subjetividades, que bom, isso é bonito, não é bonito, mas vai entrar só o que a gente considera bonito, mas eu considero bonito, você não considera bonito. Como é que entra as coisas? Um outro critério também importante é o que a gente entende que é espaço público, né? Então a gente tenta fazer um olhar mais plástico possível, né, sobre o que a gente entende que é espaço público, né? Então o espaço público, a princípio, ele é um espaço que
não há um dono propriamente, ou para aqui onde as pessoas vão acessar, ninguém vai ser impedido de entrar. Então, isso tem uma característica importante nas obras que nós escolhemos. Aí, todas elas estão à mercê de serem olhadas e apreciadas sem nenhum tipo de restrição. Então, isso também é muito importante. Porque, às vezes, por exemplo, teve uma obra que nós mapeamos, está no saguão do aeroporto internacional, mas está no saguão lá dentro, né, numa parte já de embarque, né? Então, bom, você só vai ver isso se você tiver um bilhete de voo. Bom, mas é uma obra também, né? Está num espaço considerado público. Uma outra coisa também importante são as obras que estão dentro do Museu Histórico Municipal. O que aconteceu? A gente não conseguiu ter acesso a essas obras porque o museu está em reforma. Então, tem muita coisa que a gente acabou não mapeando, que está dentro do museu, né? Algumas estátuas. A outra coisa, o quadro do Padre Bento, né? da Tarsila Amaral, que é um quadro que está na Pinacoteca, né? Está agora sob exposição, sob cuidados lá da Pinacoteca. Então, e é um quadro que em Guarulhos nunca ficou exposto. Então, seria importante esse quadro também tivesse sido inventariado, mas, enfim, a gente não consegue ter acesso às coisas. Então, isso norteou muito, nessa discussão sempre o que é belo, o que não é belo, então, ir para além dessa discussão, o que é espaço público, o que não é espaço público. Então, por exemplo, tem muita coisa, às vezes, em espaço privado, né? Restaurantes, hospital privado, hospital particular. Então, bom, a gente não pode considerar isso, né? Bom, você já deu alguns exemplos para a gente, né, dessas obras, né, explicando aí a dificuldade de estabelecer esse inventário. Mas eu queria deixar um ganchinho, porque tem muita coisa para a gente falar ainda sobre essas obras. Eu quero me aprofundar mais aí nessa grande história que a gente pode contar a partir desses monumentos, né? Mas tudo isso no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalo, mas a gente volta já já. Não saia daí! De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto o historiador Tiago Guerra sobre um livro chamado Inventário das Obras de Arte em Espaços Públicos de Guarulhos. Tiago, você estava falando para a gente sobre os critérios de escolha, né, das obras que fazem parte desse livro, desse inventário, e eu queria que você falasse para a gente, desse alguns exemplos dessas obras que vocês inseriram e que estão em espaços facilmente identificáveis na cidade. Durante o processo do livro, a gente é uma associação que atua aí na preservação e promoção do patrimônio cultural, e é muito importante o contato com as pessoas, né? Então, o livro ele foi distribuído gratuitamente quando ele foi lançado agora, dia 17 de dezembro, e durante o processo nós realizamos duas caminhadas com o público da APA. E aí nós definimos 3 recortes, né, 3 narrativas que permeiam o livro para pensar as obras de artes, né? Então, é uma narrativa que nós denominamos de poder, emancipação e política, uma segunda narrativa que nós denominamos de marcos decoloniais e uma terceira narrativa que nós identificamos como artes no cemitério. A gente realizou o roteiro com essas 2 narrativas iniciais, né? Então a gente pegou alguns exemplos das obras e realizamos uma caminhada com alguns estudantes, professores, enfim, o público da APA que acompanha as nossas redes. E quais foram algumas dessas obras aí que mais se destacam, né? E que de repente as pessoas identificam de forma mais fácil, ou que sejam inclusive mais visíveis, né? O Poder Emancipação Política, ele leva esse nome pelo Circuito Emancipação, que nós chamamos, né? São 4 obras que elas têm esse
são monumentos, né? Então, isso é uma tipologia importante, né? O monumento, ele em si, ele é feito para rememorar, né? Então, para celebrar e rememorar algum episódio do passado, né? Então, ele é diferente, por exemplo, às vezes, de uma escultura, ou de uma estátua, ou de uma estela, né? Então, o monumento em si, ele ele tem uma imponência maior, né? Então, ele é feito para lá, bom, isso aqui diz sobre tal episódio, tal momento, e nós queremos deixar isso legar isso para o futuro, né? Então, esse circuito Emancipação Política, a gente tem os monumentos do Quarto Centenário, né, que é de 1960, o monumento da Emancipação, que é de 1980, que está lá na prefeitura, né, no Bom Clima. Nós temos um monumento que é bem pouco visto, né, que é o monumento ao viaduto da cidade de Guarulhos, né, que é o monumento à cidade, né, tem esse nome, né, monumento à cidade de Guarulhos, que está ali perto do Adamastor, na saída do viaduto. Esse é o menos conhecido pelas pessoas, né, porque ele até se embaralha um pouco com a vegetação, você só consegue ver lá que tem alguma coisa, que é o mapa da cidade de Guarulhos, e então eles compõem aí que nós chamamos de Circuito da Emancipação, juntamente com outras obras que são os bustos, né? Os bustos, eles também são as ermas, né? Eles também têm essa representação de marcar o poder, né? Então, marcar a presença de alguém que fez alguma coisa e legar isso para que as pessoas saibam, essa pessoa é importante. Então, o busto tem essa característica. Quais são aí essas pessoas destacadas nos bustos aqui de Guarulhos? Bom, tem vários bustos. Tem, inclusive, bustos que não estão mais na presença das pessoas, né, para que as pessoas possam ver. Mas você tem um busto do Nicolau Fauci, né, que é o fundador da Santa Casa. Nós temos o busto do Allan Kardec, que está lá no Bosque Maia. Nós temos o busto, tem um circuito de bustos bem relevantes, né, que é do Luiz Morrone, que é o busto do ex-presidente ditador, né, Castelo Branco, fica ali na Vila Augusta. O busto do Santos Dumont, também na Vila Galvão. Temos o busto do Padre Bento, que fica lá dentro do Padre Bento, e é a gente considera esse possivelmente a obra de arte mais antiga que está na cidade, né, que é de 1941, esse busto, e é do Roque de Mingo. Tem até uma dúvida se o busto em si é bem antigo, né? A instalação da praça é que dos anos 50, então tem um pouco dessa diferenciação. Mas, de qualquer maneira, é a obra de arte mais antiga da cidade, né? E está em boa situação. Pode falar. Teve alguma coisa que chamou a atenção de vocês enquanto vocês estavam fazendo o inventário? Algum monumento, alguma obra, alguma estátua assim que, né, de repente tem uma história diferenciada, ou que estava numa situação também, né, de conservação que chamou a atenção? Bom, o circuito Marcos Decoloniais, né, que é o segundo circuito, a gente tem os chamados lugares pretos, né, ou a Rota Cultural Negra. A gente está pensando ainda em um melhor nome para isso. Mas são os lugares de memória da presença negra, da presença da população preta da cidade. E aí tem a história do busto da mãe negra na Getúlio Vargas, né, que a gente começou o projeto, o busto tinha sumido, ele reaparece, ele some de novo, e aí no final do ano ele volta lá para o suporte dele ali na Getúlio Vargas, né? E ele compõe um circuito que nós denominamos aí de lugares de memória preta da cidade, né? Então é o busto da Mãe Negra, o monumento à Igreja do Rosário, que fica ali no Calçadão,
o espaço do Bosque Maia, né, que você tem 2 circuitos ali, duas importantes referências, né, que é o Índio Guaru, do Oswaldo Alves, e nós temos a Gruta dos Orixás, que não é um monumento em si, né, mas está dentro do circuito de pensar esses lugares de memória. E o Marco da Consciência Negra, que é algo pouco conhecido na cidade. Inclusive, acho que você não deve ter nem saber onde fica, né, esse Marco da Consciência. Ele é um marco mesmo, produzido em 2015 com as adinkras, né, que são representações africanas, né, de estado das coisas, estado das pessoas, né? Então as adinkras, elas têm essa referência de trazer para as pessoas sensações, então tem toda uma coisa de cosmogonia própria, né, das adinkras, e é um marco com essas referências importantes na cidade, que está ali atrás da escola Conselheiro, né, bem inclusive numa encruzilhada ali. Então essa a identificação desse circuito foi muito importante para nós. Uhum. E é possível a gente contar a história da cidade, analisando aí, descrevendo essas obras de arte, essas estátuas, monumentos? Sim, porque isso está no livro também, né? A gente acaba essas obras, né, esses marcos, monumentos, elas são colocadas por algum motivo, né? Então e isso é completamente histórico, né? Então, bom, tudo é histórico, mas então você pode pensar uma narrativa, pensar de que maneira o que baliza, né? Então, qual que é o contexto que dá sustentação para que esta obra ela é colocada, né? Então você percebe, né? Então você tem várias histórias aí, né? Então você tem a história de quando a obra é colocada, mas você também pode contar a história da própria obra, né? Então, por exemplo, um caso interessante os monumentos à presença japonesa na cidade, né? Nós temos dois monumentos e eles têm histórias próprias, né? A primeira delas é uma estela que é uma pedra enorme, assim, quase da nossa altura, que está dentro do zoológico, que é colocada em 1998, que é em referência aos 90 anos da migração japonesa. Tem lá uma estela, né, com uma inscrição do imperador. Então, o Japão tem essa característica de demarcar, né, então a comunidade japonesa em si, mas eu falo Japão porque isso também é uma força que vem do próprio país, né, que olha, é marcar onde se dá a ocupação da presença japonesa. Então você tem um monumento aos 90 anos e você depois tem um monumento ao centenário, que é da Tomiotaki, que é essa obra que todo mundo vê lá, que é a do aeroporto, né, que é o círculo no aeroporto, que é uma escultura enorme, né, totalmente moderna, né, com referências modernas, parecida com outras obras da Tomiotaki em São Paulo. Então então você conta a história da obra em si, né? Então uma colocada no aeroporto, a outra colocada no zoológico, e você fala também dessa presença japonesa na cidade, né? Então tem essas duas coisas sempre que estão dialogando permanentemente, né? A história da obra em si e a história da obra sendo colocada no local e dialogando com o espaço e às vezes sendo abandonada pelo próprio espaço, né? Que é, por exemplo, o busto da Câmara Municipal, que foi esquecido aí, que não está mais na Câmara. São detalhes bem importantes e a gente queria saber como que as pessoas, né, que estão assistindo o programa, estão interessadas em conhecer mais sobre o inventário, como que elas têm acesso a esse livro? Bom, a gente tem um site, né, dentro da APA, o artesguru.com. O livro nós entregamos agora, dia 17 de dezembro,
e nós teremos um outro lançamento em fevereiro, né? Um outro evento de lançamento em fevereiro, acho que fevereiro ou março, acho, que vai ser na Unifesp, né? A gente está pensando em ser na Unifesp, porque a Unifesp foi muito parceira durante o ano, na produção também do livro, em algumas ações que a APA realizou durante esse ano, foi a parceria com o SESC, e é no Pimentas, né? Então, isso é uma coisa que eu esqueci de falar também, né? A maioria das obras, elas estão localizadas no centro da cidade, né? Então, o que nós tentamos também foi olhar para a periferia, né? Então, e olhar para bairros onde não são agraciados com as obras, né? Com tantas obras quanto o centro da cidade. Por isso, por exemplo, considerar, né, o conjunto de estátuas, esculturas que está no Terminal Pimentas, que é do Gilmar Pina, que é o que mais tem na cidade, né? Então, o Gilmar Pina você vai encontrar em vários lugares na cidade, né? A gente não fala de todos que estão aqui do Pina, mas nós falamos de algumas que nós consideramos aí as mais relevantes, né? Uma delas é a dos Pimentas. Isso aí, então. Bom, o nosso programa chegou ao fim, né? Já passou rápido. Foram 2 blocos aí e passa muito rápido, né? A gente tem muita coisa para contar, a cidade tem muita história para contar. E parabéns pelo trabalho, a gente agradece também aí as explicações, trazer um pouquinho da história de Guarulhos para a população. É sempre muito importante valorizar a história, aquilo que passou. Eu agradeço, Eli, pelo convite, a Carol também pelo contato, pela ajuda aí na operação toda, e estamos aí disponíveis para qualquer outro convite que rolar. É isso aí. Então, eu agradeço também para você, telespectador internauta, que acompanhou o Ponto de Vista aí durante o ano de 2023, e aproveito para desejar para vocês um feliz 2024, né? E espero que a gente se encontre no próximo ano. A gente está esperando por você. Até lá!